Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia 11/7/2023. Falar aí a respeito aí de algo muito, para mim não é polêmico, mas que vem ganhando muita repercussão nos últimos dias. Até porque a gente acabou de passar o mês do orgulho, LG, não sei do que das quantas, e estão pegando forte com relação ao pastor André Valadão, que em outros vídeos eu já falei, nem seguia ele, nem curto muito a forma com que hoje se transformou diante do trono, né? Comercialização dos shows, tal, essas coisas, tudo bem, nem isso aí eu curtia deles. Mas com relação ao que ele tem falado a respeito em especial desse último mês, em que ele começou com um culto, né, em que Deus odeia o orgulho, e é um fato, Deus abate os orgulhosos e exalta os humildes, porque toda honra e toda glória tem que ser para o Senhor e não para o homem. Então, quero deixar para vocês aqui para nossa meditação, Apocalipse, capítulo 21 e o verso 7 em diante. O vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso para os que creem. Se você não crê, qual o problema? Nenhum, né? Você não crê. Não é uma historinha, não é um conto de fadas. Se for um conto de fadas, por quê? Por que se importar tanto com o que diz um texto bíblico para você que acha que isso aqui é um conto de fadas? Para os que creem, não. Para os que creem, é uma verdade absoluta. Como o próprio Senhor Jesus disse, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no livro de Osés também está escrito assim: o meu povo foi destruído por quê? Porque ele faltou conhecimento. Para nós cristãos, isso aqui é uma verdade absoluta. É um manual de vida, é um manual de conduta, é o que nos conduz à vida eterna. Para nós cristãos, diferentemente de alguns que acham que é meramente um erro do acaso, que estão aqui por um erro do acaso, por causa de um Big Bang, né, e que vai chegar aos seus, estourando aí os seus 80, 90 anos e acabou. Não, para nós não. Para nós isso aqui é só um pedacinho de tempo. Para nós isso aqui é nada perto da eternidade. Então por isso que zelamos tanto, por isso que temos tanto prazer, tanto orgulho, tanta convicção, tanta certeza de que essa palavra é a palavra de Deus e de que ela nos conduz à vida eterna. Para nós, não se resume a esse pedacinho de tempo. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor que se chama Marcos Granconato. Foi um negócio que entrou na minha cabeça e não sai. Perguntaram, pô, pastor, mas por que esses caras que praticam mal vivem tanto? Você vê pessoas boas morrendo e etc e tal. Ele me falou algo que realmente traz conforto, né, em sua pregação. Porque o galardão dessas pessoas más está aqui na terra. Aqui é o galardão deles. Eles não têm parte no galardão eterno, naquilo em que o Criador prometeu para os seus escolhidos, prometeu para aqueles que o amam, prometeu para aqueles que guardam os seus estatutos, a sua palavra, para aqueles que não se acovardam diante de um mundo caído, de um mundo contaminado, de um mundo perverso, de pessoas más. Agora, recentemente, aí um jogo Palmeiras e Flamengo, uma moça de 23 anos morreu na entrada do estádio de futebol porque um imbecil mau pegou uma garrafa e jogou na direção da moça. Então, esse é o mundo caído que nós estamos. Em que, como disse o profeta Jeremias, se eu não estou enganado, mais foram meus dias maus do que meus dias bons sobre a terra. Então, se você é um cristão de fato, um cristão genuíno, verdadeiro, seus dias geralmente não são dias tão bons, porque você vive inconformado, você vive indignado com tudo quanto acontece nesse mundo, com tanta injustiça, com tanta coisas péssimas que estão acontecendo. E o pastor André Valadão, ele é um cara que hoje ele mora nos Estados Unidos. Vocês podem ter certeza, se esse cara precisasse no Brasil hoje, ele seria preso. Como já tem pastores presos no Brasil, como já tem padres sendo perseguidos no Brasil, só que tem pastores presos no Brasil, como eles não têm tanta mídia, a mídia não está repercutindo. Não está repercutindo. Mas já tem pastores presos no Brasil por pregar a verdade. Tem padres presos no Brasil sendo perseguidos. Como é o padre Ricardo, se eu não estou enganado, vem sendo duramente perseguido. Porque hoje já não temos mais liberdade. E pregar a verdade hoje das Escrituras na Bíblia é sim motivo de processo de prisão hoje. Não para hereges, não para vagabundos como Caio Fábio, não para esse tipo de lixo que quer justificar a podridão da sua família aplicando ao modo da Bíblia.
porque ele tem filho que é isso, tem neto que é aquilo, então ele quer adaptar o modo da família dele viver às escrituras. Ele nunca ele chegou para o filho dele, nem para os netos deles que praticam esses negócios aí do LG, não sei do quanto, e acusou o pecado neles. Não, muito pelo contrário. Fez como Eli, passou a mão na cabeça dos filhos. E hoje ele está colhendo isso. Onde ele vai é um esvaziamento absurdo. Esses dias ele estava lá na igreja do Kleber Lucas. Dó não fico, porque o que esses lixos merecem é o desprezo. Dó não fico, mas não tinha ninguém. Ninguém. Não tem mais audiência nenhuma. Acabou para eles. Porque, por mais que a maioria do povo é ignorante, mas por mais que carregue uma certa ignorância, tem algo que é tão gritante, tão gritante, tão gritante, que não dá para compactuar com o que esses vermes falam. Você vê um pastor da Xuxa aí, um vagabundo desse falando por aí, sabe? Esses caras não tem nada. Você vê na voz deles, que eles não acrescentam nada, que eles não te introduzem nada, que eles não te alimentam em nada, que eles são incapazes, eles são vazios, eles são vazios. A pregação deles é vazia. Então, por mais que a massa, como um todo, seja ignorante, mas a pregação deles é tão gritante negativamente, que eles não conseguem atrair nem essa massa. Então, né, li para vocês o verso 7 e o verso 8 diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago do fogo. Se você acredita que isso aqui é um conto, para que você vai se incomodar? Você não tem para que se incomodar, é um conto de fada. Tem tantos outros por aí, né? Você vai se incomodar com isso aqui? Não, isso aqui é para nós cristãos. A parte que lhe cabe é o lago de fogo, que arde perpetualmente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Para você, talvez não você, como todo é um modo de falar, né? Acredito que a maioria das pessoas que me escutam, elas creem nisso também. Mas para aqueles que não creem, para que se incomodar? Para que se incomodar? Então, por isso que a liberdade religiosa ela é fundamental. Eu estou falando para quem crê. Eu estou falando para quem quer crer, para quem busca novas experiências. Então, o que o André Valadão tem falado com relação às práticas do homossexualismo, ele está revestido da legalidade, uma vez que nós temos a liberdade, talvez não temos mais, mas a liberdade de culto, a liberdade de expressão. E ele pode falar porque ele está embasado dentro do que diz a Bíblia Sagrada. Agora, parem para pensar. Ninguém fala uma única vírgula dos textos que estão lá no Alcorão. Para pensar. Ninguém fala uma única vírgula. Por que tem tanto medo de mexer com essa comunidade dos muçulmanos? Por quê? Porque os muçulmanos são até mais. Olha, vai ver o que eles fazem com o homossexual lá nos países deles. Vai ver o que eles fazem em praça pública. Por que não tem uma única... E nós temos uma comunidade muçulmana gigantesca no Brasil. Por que não falam uma única vírgula? Eles querem pegar um bode expiatório. Infelizmente, né, o cristianismo, né, com alguns pastores tem por aí, que você não pode falar nada. Não, como recentemente veio um pastor aí e falou que nós temos sim que orar para que Deus quebre lá a mandíbula lá de um vagabundo. Tem um monte que ficou com raiva que o pastor falou aquilo. Não, o cristão não pode orar desse jeito. Não, o cristão ele não pode. O cristão ele só tem que esperar vir a faca e passar no seu pescoço. É isso que o cristão tem que esperar. É a faca chegar e passar no seu pescoço e ficar ali inerte. Ficar inerte enquanto que o mundo vem o sufocando, vem o tragando, vem o sufocando, vem cada vez mais tirando suas liberdades. Cada vez mais tirando suas liberdades. Hoje pregar a Bíblia no Brasil está praticamente se tornando um ato ilegal. No Brasil, estou falando. Está se tornando praticamente um ato ilegal. Se o André Valadão pisasse no Brasil hoje, ele seria preso. O Ministério Público já está mandando investigar até oração. Até a forma com que as pessoas estão orando, o Ministério Público está mandando investigar. Isso é um cúmulo do absurdo.
E tem doentes mentais que concordam com isso. Isso é que é o problema. Tem uma parcela de doentes mentais que concordam com isso. Isso é que dói mais ainda, porque não entendem a gravidade disso. Mas a mesma palavra que eu li aqui para vocês em Apocalipse 21, verso 8, fala que nem os covardes, quero encerrar com isso, nem os covardes, não vou falar da imoralidade sexual mais, nem os covardes, vamos ficar nos covardes. O que quer dizer com isso, meus irmãos? Não tenham medo. Não deixe de pregar as Escrituras. Não deixem de falar do reino de Deus. Não deixe de continuar apontando o pecado. Não deixe de continuar apontando o quão desastroso, o quão terrível é o pecado para a vida da humanidade. O quanto que o pecado ele destrói. O quanto que o pecado nos afasta do Criador. Você não é um mero erro do acaso. Não. Você foi formado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz, foi a única parte em que a Bíblia diz em que o Senhor pegou. O resto ele só falava e haja, e haja, e haja, e haja. Quando foi para te fazer, ele te formou, te moldou, e ele soprou em suas narinas e te deu fôlego de vida. Isso mostra que você não é um fruto de um acaso, uma teoria, Big Bang. Não. Você foi formado à imagem e semelhança do Criador. Não se acovarde diante desse mundo caído, diante desse mundo perverso. Não se acovarde. Pessoas como André Valadão estão ganhando pontos comigo como nunca antes. Já falei aqui no início. Nem gostava da teologia dele, nem gostava da forma com que o Diante do Trono, na verdade, a Igreja Lagoinha, né, vem tratando esse negócio de shows, essas coisas e tal. Mas ele tem ganhado pontos e mais pontos comigo. Porque ele não tem se acovardado diante dessa sociedade caída, pervertida. E é isso que eles querem. Eles querem introduzir o seu modo de viver, enfiando goela abaixo nos nossos filhos, o modo infame, o modo perverso com que eles vivem, como que eles vivem. Cuide da tua família, cuide dos teus filhos. Mostre para os teus filhos, mostre para os teus filhos o quanto que a palavra de Deus é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus é o norte para a nossa vida. É ela que nos conduz à vida eterna. O próprio Senhor Jesus disse: Vinde a mim, vós todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele mesmo fala: Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Devemos seguir os seus ensinamentos, o que diz a palavra, e não adaptá-la ao nosso modinho mesquinho de viver. Porque eu pratico o pecado, eu quero justificar o meu pecado dizendo que a Bíblia autoriza o meu ato pecaminoso. Por isso que a Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala que as prostitutas precederão os religiosos e muitos desses que ficam se pregando religiosos. Por quê? Porque tem muita prostituta que são humildes no seu coração, que elas estão no ato do pecado, mas elas sabem que estão no pecado. E elas estão nessa vida por causa das circunstâncias, por causa de um abuso que sofreu ali na infância, alguma coisa do tipo, e que, como todo vício, como toda prática que você tenha lucro, para você se libertar disso é muito difícil, mas parece que é quase que unânime na parte delas, que elas se arrependem do ato delas. Todas as noites, elas estão ali chateadas, que elas não queriam estar fazendo o que elas estão fazendo. Por isso que muitas delas vão subir, e muitos desses moderninhos que acham que pode viver de qualquer jeito, vão ficar porque não é de qualquer jeito. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que estreita é a porta que leva o homem à vida eterna. E largue a porta que leva o homem ao caminho da perdição. Para se vir a Deus, você tem que renunciar. Você tem que renunciar. Nessa vida nós temos que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Que o nosso corpo deseja sempre aquilo que o mundo oferece. Os prazeres mundanos. Que eu já falei aqui. Se limita ali a 80, 90 anos. Acabou. Acabou. Para nós, para os cristãos, isso aqui é nada.
Então nós temos o direito sim de falar o que pensamos, o que cremos. E se a Bíblia condena uma prática, nós vamos falar disso até a nossa morte. Que a Bíblia condena tal prática. Então por isso, André Valadão, que tem sido injustamente perseguido, inclusive pela imprensa, por essa imprensa vil, podre, em dizer que ele fez ali comentários favoráveis a matar esse tipo de gente, mentirosos. O que o cara fala, ele fez uma analogia com relação ao que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 6 e 7, com relação ao dilúvio. Falou do arco-íris. Falou que daquele ato do arco-íris em diante era com nós. De que o Senhor nunca mais iria destruir a humanidade. Aí vem uma imprensa prostituta, com todo perdão aquelas que eu acabei de falar aqui, que essas têm muito mais dignidade, dizer que o cara fez comentários desse tipo, de que tinha que matar com determinada classe, matar determinada classe. Que imprensa mentirosa, vil, mesquinha, podre. São repugnantes em seus atos, por isso que essa imprensa é um lixo. É um lixo, em todos os aspectos. Então, meus irmãos, mantenha-se firme. Não tenham medo. Tudo que eles querem é nos calar através do medo. E é por isso que o André Valadão tem ganhado cada vez mais ponto comigo. Porque mesmo diante de tantas as acusações que esse homem tem sofrido nesses dias, ele não tem se calado. Honrando o que está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, em que diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, ele não está sendo covarde. Deus abençoe a todos.